A história de José do Egito é uma das narrativas mais cativantes da Bíblia Sagrada, repleta de drama, emoção e lições profundas. Neste vídeo, mergulharemos na vida desse personagem notável, explorando sua jornada desde a juventude até se tornar um dos homens mais poderosos do Egito. Ao longo do caminho, destacaremos as lições de fé, perseverança e redenção que podemos extrair de sua história inspiradora. Caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal e assim não perder nenhum conteúdo novo. No livro do Gênesis, temos registrado a incrível história de José. José era o filho amado de Jacó, também conhecido como Israel, e sua esposa Raquel. Jacó tinha uma profunda afeição por José, o que despertava ciúmes entre seus outros filhos. José tinha 11 irmãos mais velhos, filhos de Jacó com suas outras esposas e servas. José tinha a afeição de Jacó, pois era filho do seu grande amor, Raquel, que faleceu no parto do irmão mais novo de José, Benjamim. Os primeiros anos de vida de José foram vividos em um ambiente familiar tumultuado. Seu pai, Jacó, havia vivido muitos anos com a tristeza devido à esterilidade de sua amada esposa Raquel. Quando José finalmente nasceu, Jacó o considerou um sinal de bênção e renovação em sua vida. No entanto, a preferência de Jacó por José não passou despercebida por seus outros filhos. O ciúme e a inveja cresceram entre os irmãos de José, levando a uma atmosfera de conflito e hostilidade na família. Essa tensão atingiu seu ápice quando Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores, um símbolo de sua estima especial por ele. Essa demonstração pública de favoritismo só exacerbou os sentimentos negativos dos irmãos de José. Nesse período de juventude, José teve 2 sonhos. Ele sonhou que estava em pé no campo, amarrando feixes de trigo com seus irmãos. Subitamente, o feixe de trigo de José ergueu-se e ficou em pé, enquanto os feixes de trigo de seus irmãos se inclinavam diante do seu. Esse sonho simbolizava a autoridade e a posição de liderança que José um dia teria sobre seus irmãos e até mesmo sobre sua família. O segundo sonho, ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. José compartilhou esses sonhos com sua família, incluindo seu pai e irmãos, que interpretaram corretamente que o sol representava Jacó, a lua sua mãe Raquel e as estrelas seus irmãos. Esse sonho reforçou a revelação do primeiro sonho, indicando que José exerceria uma autoridade ainda maior sobre sua família e que eles se curvariam diante dele. Um dia, Jacó envia José ao campo para se encontrar com seus irmãos. Em um ato de traição, os irmãos de José, ao vê-lo de longe, disseram: "Lá vem o sonhador", e conspiraram para matá-lo. Mas Rúben pediu para que não o matassem, e assim lançaram José numa cova. Horas depois, seus irmãos estavam comendo quando então passa por ali uma companhia de ismaelitas com especiarias. Os irmãos de José então o vendem como escravo. José foi levado ao Egito como escravo, separado de sua família e de tudo o que conhecia. Ao retornarem para casa, os irmãos de José pegaram a sua túnica, presente de Jacó, e a sujaram de sangue. Chegando em casa, na presença de Jacó, eles disseram que uma besta fera havia atacado e matado José, o que deixou Jacó inconsolável por muito tempo. Após ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, José é levado ao Egito, onde sua jornada de vida o coloca na casa de Potifar, um oficial egípcio e capitão da guarda do faraó. A narrativa bíblica nos oferece uma visão intrigante dos anos em que José serviu na casa de Potifar,
mostrando não apenas as adversidades que enfrentou, mas também sua resiliência e fidelidade, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Na casa de Potifar, José logo se destaca por sua habilidade e integridade. Seu trabalho diligente e compromisso com seus deveres logo lhe garantem a confiança de Potifar, que o eleva a uma posição de autoridade e responsabilidade dentro da casa. José se torna o mordomo-chefe, encarregado de supervisionar todas as operações domésticas. No entanto, sua ascensão na casa de Potifar também desperta inveja e ressentimento entre os outros servos. Uma situação particularmente complicada surge quando a esposa de Potifar faz avanços impróprios em direção a José, buscando seduzi-lo. José, fiel a seus princípios morais e consciente de sua lealdade a Potifar, recusa suas investidas, rejeitando qualquer envolvimento impróprio. Certo dia, a esposa de Potifar o agarra para seduzi-lo, mas José, mantendo a sua fidelidade a Potifar e principalmente a Deus, se livra da mulher de Potifar e sai correndo, deixando para trás apenas as suas roupas nas mãos da mulher. A rejeição de José desencadeia uma reação violenta por parte da esposa de Potifar, que, sentindo-se envergonhada e humilhada, acusa falsamente José de tentativa de violência contra ela. Potifar, ao ouvir as acusações de sua esposa, não hesita em tomar uma ação decisiva. José é então lançado na prisão, um destino injusto e cruel para um homem que havia demonstrado apenas virtude e integridade. Após ser injustamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão, José enfrentou um período de grande provação e desafio em sua vida. No entanto, mesmo na escuridão da prisão, a luz da providência divina brilhava sobre ele, preparando-o para cumprir o propósito que Deus tinha para sua vida. Na prisão, José enfrentou as duras realidades da vida em confinamento. Ele estava cercado por criminosos e pessoas condenadas, mas mesmo nesse ambiente hostil, sua integridade moral e sua fé em Deus permaneceram inabaláveis. Ao invés de se entregar ao desespero, José buscou servir aos outros, demonstrando compaixão e empatia por seus companheiros de prisão. Não demorou muito para José ser colocado em posição de destaque também na prisão. Ganhando a confiança do carcereiro, José tinha a chave da prisão e o auxiliava nas atividades diárias. Foi na prisão que José teve a oportunidade de exercitar um dom especial dado por Deus, o dom de interpretar sonhos. Durante seu tempo na prisão, ele se deparou com dois homens, o copeiro e o padeiro do faraó, ambos aflitos por sonhos enigmáticos. Com a intervenção divina, José foi capaz de interpretar esses sonhos, revelando sua verdadeira natureza e prenunciando eventos futuros. O copeiro-chefe contou a José seu sonho sobre uma videira com 3 ramos, onde floresciam uvas que se transformavam em vinho, enquanto o padeiro-chefe relatou seu sonho sobre cestos de pão na cabeça, sendo devorados por pássaros. Com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos com precisão. Ele explicou ao copeiro-chefe que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição no palácio do faraó, enquanto lamentavelmente previu ao padeiro-chefe que em 3 dias ele seria executado. As interpretações de José se mostraram corretas, como os sonhadores logo descobriram. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo, conforme predito por José. No entanto, o padeiro-chefe foi executado como previsto, cumprindo-se assim as palavras de José. Embora sua habilidade de interpretar sonhos tenha trazido algum alívio aos 2 homens na prisão, José permaneceu na prisão por mais algum tempo, apesar de suas esperanças de libertação. No entanto, esse evento foi crucial, pois estabeleceu uma conexão importante entre José e o faraó,
preparando o caminho para eventos futuros que o levariam ao cumprimento do propósito divino em sua vida. Após anos de injustiça e sofrimento na prisão, José finalmente recebeu uma oportunidade que mudaria o curso de sua vida. O faraó do Egito teve um sonho que o perturbou profundamente, mas nenhum dos seus sábios e conselheiros conseguiu interpretá-lo. Foi então que o copeiro-chefe, que havia sido restaurado à sua posição anterior, lembrou-se de José e de sua habilidade de interpretar sonhos com precisão. Imediatamente José foi chamado à presença do faraó para interpretar o seu sonho. Diante do poderoso monarca do Egito, José humildemente reconheceu que a interpretação dos sonhos pertencia a Deus e não a ele mesmo. O faraó então relatou seu sonho. 7 vacas magras e feias devoravam 7 vacas gordas e saudáveis, e 7 espigas de trigo mirradas devoravam 7 espigas cheias e belas. Com a ajuda de Deus, José interpretou o sonho do faraó como um aviso de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a terra do Egito. Ele aconselhou o faraó a designar alguém sábio e prudente para gerenciar a colheita durante os anos de fartura, a fim de preparar o país para os anos de escassez que se seguiriam. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó reconheceu sua autoridade e o nomeou imediatamente como governador sobre toda a terra do Egito, colocando-o à frente do plano de armazenamento e distribuição de alimentos. A ascensão de José ao poderoso cargo de governador do Egito não só selou seu destino, mas também marcou o início de uma nova fase na história do Egito e de seu próprio povo. Seu dom de interpretação de sonhos, dado por Deus, não só lhe trouxe libertação pessoal, mas também desempenhou um papel fundamental na preservação da vida e na prosperidade do Egito durante os anos de fome que se seguiram. Como parte de sua ascensão ao cargo de governador, José recebeu um novo nome egípcio do faraó, que era Zafenate-Paneia. Esse novo nome não apenas simbolizava sua nova posição de autoridade e influência no Egito, mas também refletia sua integração na cultura e na sociedade egípcia. Zafenate-Paneia significa Salvador da Terra, um título que reconhecia o papel crucial de José na preservação da nação durante os anos de fome. Além de sua nomeação como governador, José também estabeleceu uma família no Egito. Ele se casou com uma mulher egípcia que é mencionada na Bíblia como Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate se tornou a esposa de José e a mãe de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Os nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim têm significados simbólicos importantes. Manassés significa Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a casa de meu pai, refletindo a jornada de José desde seus dias de dificuldade em Canaã até sua ascensão ao poder no Egito. Efraim significa Deus me tornou fecundo na terra da minha aflição, expressando a bênção e a prosperidade que José experimentou mesmo em meio às dificuldades e à adversidade. Após os 7 anos de fartura, o Egito enfrentou os anos de fome conforme previsto nos sonhos interpretados por José. Durante esse período desafiador, José demonstrou mais uma vez sua habilidade excepcional como administrador e líder, garantindo que o plano de armazenamento de alimentos fosse executado de maneira eficaz e equitativa. Como governador, José supervisionou a distribuição dos grãos armazenados, assegurando que o povo do Egito e das terras vizinhas tivesse acesso aos alimentos necessários para sobreviver. Sua gestão sábia e justa durante os anos de fome foi fundamental para mitigar o sofrimento e preservar a estabilidade do Egito. Após anos de fome na terra de Canaã,
Jacó, o pai de José, instruiu seus filhos a irem ao Egito em busca de comida, pois ouviu que havia grãos disponíveis para venda lá. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, eles foram encaminhados diretamente ao governador, que era José, embora eles não soubessem sua verdadeira identidade naquele momento. Ao se aproximarem dele, eles se curvaram perante ele, cumprindo inconscientemente o sonho que José teve muitos anos antes, onde seus irmãos se curvavam diante dele. José reconheceu imediatamente seus irmãos, mas eles não o reconheceram, pois era inimaginável para eles que seu irmão, que haviam vendido como escravo anos antes, pudesse estar na posição de governador do Egito. José, movido pela emoção, decidiu testar seus irmãos para ver se eles haviam mudado desde que o venderam. Ele os acusou de serem espiões, uma alegação que inicialmente negaram. José então propôs um teste para verificar sua honestidade. Ele ordenou que um deles fosse buscar seu irmão mais novo, Benjamim, e o trouxesse de volta ao Egito, enquanto os outros irmãos seriam mantidos como reféns. Chegando em casa, contaram tudo para Jacó, que não autorizou, num primeiro momento, que Benjamim fosse levado para o Egito, pois temia que ele também morresse como havia morrido José, pois não sabia que ele estava vivo. Como a fome e a seca insistiam nas terras de Canaã, depois de algum tempo, os irmãos de José retornaram ao Egito com Benjamim, demonstrando sua sinceridade e disposição de cumprir as exigências de José. Ao ver seu irmão mais novo, José foi tocado pela emoção e ordenou que uma refeição fosse preparada para eles. Durante o banquete, José foi forçado a se retirar para se recuperar das emoções avassaladoras que sentia. Ele então revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos, revelando que era de fato José, o irmão que eles haviam vendido como escravo muitos anos antes. A revelação da identidade de José foi um momento de grande emoção e reconciliação. Ele perdoou seus irmãos por seus atos passados e os confortou, assegurando-lhes que tudo havia acontecido de acordo com o plano de Deus para que ele pudesse salvá-los da fome e preservar a linhagem de Jacó. Com o segredo revelado, José instrui seus irmãos a voltarem para Canaã, contar tudo para Jacó e depois retornarem para o Egito para viverem todos ali. Ao ouvir a história de seus filhos, Jacó ficou atordoado e incrédulo. Ele mal podia acreditar na possibilidade de que seu amado filho, que havia sido dado como morto há tanto tempo, ainda estivesse vivo e ocupasse uma posição tão alta no Egito. Jacó reuniu sua casa e todos os membros de sua família e partiu em direção ao Egito. A jornada foi longa e desafiadora, mas Jacó estava determinado a encontrar José e se reunir com ele antes que fosse tarde demais. Ao chegar ao Egito, Jacó foi levado perante José, que o recebeu com grande alegria e emoção. Os dois se abraçaram e choraram juntos, reunidos após tantos anos de separação e sofrimento. A reunião de Jacó com José marcou um momento de grande significado e emoção para toda a família, um momento de restauração e reconciliação que simbolizava a providência divina em ação. José então providenciou para que Jacó e sua família fossem estabelecidos na terra de Gósen, uma região fértil do Egito, onde poderiam viver confortavelmente e em segurança durante os anos de fome que ainda estavam por vir. Lá, Jacó e sua família foram abençoados e prosperaram sob a proteção e cuidado de José, que continuou a desempenhar um papel fundamental em suas vidas. A história de José do Egito, como apresentada na Bíblia Sagrada, é um exemplo vívido das virtudes exemplificadas por ele ao longo de sua jornada. Entre essas virtudes, destacam-se sua fé inabalável, sua integridade moral e sua confiança inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades mais difíceis. Ao longo de sua jornada,
José enfrentou uma série de provações e injustiças, desde ser vendido como escravo até ser lançado na prisão injustamente. No entanto, em meio a essas adversidades, ele nunca perdeu sua fé em Deus e sua confiança no plano divino para a sua vida. Ele continuou a confiar em Deus para orientação e força, e sua fé foi recompensada quando ele foi elevado a uma posição de honra e influência no Egito. A história de José nos ensina valiosas lições sobre a importância da fé, da integridade e da confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos as provações mais difíceis da vida. Ela nos lembra que, assim como José, podemos encontrar força e esperança em nossa fé, mesmo nos momentos mais sombrios, e que Deus está sempre presente para nos guiar e sustentar. Antes de nos despedirmos, quero ouvir suas reflexões nos comentários. Para você, quais lições podemos aprender com essa história bíblica? Agradeço por nos acompanharem neste vídeo. Deixe o seu like e, se ainda não se inscreveram, convido a fazerem parte desta comunidade Palavra e Adoração.